Olá, internauta da Jovem Pan, seja sempre muito bem-vindo. Estamos mais uma vez ao vivo, uma nova edição de Dois Lados da Moeda. E hoje o nosso assunto, a eleição, mais especificamente a gente fala sobre o financiamento das eleições, o financiamento empresarial que foi proibido e também as consequências da mini reforma eleitoral. Uma campanha muito curta, a eleição agora é dia 2 de outubro, a mudança na propaganda política obrigatória, e nós temos aqui dois convidados para debater esse assunto. Aqui ao meu lado direito, o diretor do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, doutor Luciano Santos. Doutor, como vai? Muito obrigado pela sua atenção. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Prazer é nosso. E aqui ao meu lado esquerdo, o doutor Alberto Luiz Rolo, advogado, especialista em direito eleitoral, que muitas vezes é consultor aqui da nossa casa. Doutor Alberto, como vai? Muito obrigado pela sua atenção de sempre. Eu agradeço, Thiago. É sempre uma honra participar dos programas da Jovem Pan. Bom, é com o senhor que eu começo perguntando. Financiamento empresarial, financiamento público. Será que estamos no meio da campanha eleitoral, nessa reta final praticamente? Será que o Caixa 2 foi extinto ou o Caixa 2 nunca vai deixar de existir? Quando o Congresso começou a discutir reforma política, Thiago, um dos assuntos que veio, com destaque foi justamente o financiamento, se mantém, se seria mantido o financiamento público, o financiamento privado, até que a gente concluiu que já há uma espécie de financiamento público, por exemplo, o horário eleitoral gratuito, financiamento privado, entendeu-se que seria uma porta para a corrupção, e os últimos acontecimentos têm mostrado que não é errado, não é de todo errado. O problema é, como você perguntou, será que simplesmente extinguir, simplesmente proibir, vetar completamente a doação de pessoa jurídica, acaba com o Caixa 2, acaba com as ilegalidades praticadas? A gente está no meio da campanha e eu estou vendo que não. O próprio ministro Gilmar Mendes já falou, e falou isso a semana passada, que nesses primeiros cruzamentos de dados que o TSE fez com a Receita Federal, já há problemas aí de CPFs, Tem gente que está chamando de aluguel de CPF, tem gente que está chamando de CPF do morto, quer dizer, então, de alguma maneira, as ilegalidades continuam. Então, eu acho que é uma ideia válida, mas não vai conseguir acabar 100% com o Caixa 2. A sua opinião é de um financiamento, uma espécie de financiamento misto, é isso? Eu acho que dá, a gente discute isso, eu faço parte de duas comissões lá da OAB, a Comissão de Direito Eleitoral, eu sou vice-presidente, a Comissão de Reforma Política, eu sou um dos membros, e a gente discutiu amplamente esse assunto. Eu acho que tem espaço sim para a gente ter um financiamento misto, mantendo aquilo que a gente já tem, que é o horário eleitoral gratuito, por exemplo, que é uma espécie de financiamento público, o fundo partidário, e a gente tem que lembrar que, de alguma maneira, para contrabalançar aquela perda do dinheiro privado, o fundo partidário foi aumentado, e lembrar que dinheiro do fundo partidário é dinheiro público, então é dinheiro que não vai para as escolas, é dinheiro que não vai para a segurança pública, é dinheiro que não vai para os hospitais, não é? Aumenta o dinheiro que vai para os partidos, e aí esse dinheiro volta para os candidatos. Então já é uma espécie de financiamento público, Eu acho que dá, e a gente discutiu isso, não precisava deixar o limite que havia antes, era 2% do rendimento bruto das pessoas jurídicas do ano anterior. Agora, 2% para grandes empresas, esses nomes que a gente tem ouvido falar aí nessas operações Lava Jato, por exemplo, 2% é muito. Agora, por que não limitar um valor fixo? 10 mil reais, 50 mil reais, 100 mil reais, e permitir que esse dinheiro também participe das campanhas eleitorais, e aí diminuir um pouquinho o dinheiro público que entra através do fundo partidário. Doutor Luciano, a gente já ouviu um pouco do doutor Alberto Luiz Rolo. Qual é a sua posição? O senhor é favorável, contrário ao financiamento empresarial? Essas mudanças recentes ajudaram a tornar a eleição um pouco mais limpa, mais transparente? Olha, nós trabalhamos, inclusive, para afastar o financiamento empresarial, fizemos parte, inclusive, da ação direta de constitucionalidade que a OAB promoveu junto ao Supremo, nós fomos amicus curiae, e exatamente com o entendimento de que o financiamento empresarial, nos moldes em que estavam acontecendo, como está demonstrado aí nos escândalos que nós estamos vivendo, ele era a porta principal da corrupção. Dinheiro de Caixa 2 sempre existiu, na verdade, você não elimina as ilegalidades combatendo isso com a lei, É proibido matar, e as pessoas matam do mesmo jeito. Então, e aí sofrem a sanção. No caso do financiamento empresarial, o que vinha acontecendo é que as campanhas vinham se tornando extremamente caras, valores altíssimos, se triplicavam a cada eleição. Se nós pegarmos os valores de cada eleição, a gente vê que a eleição seguinte sempre tinha valores muito maiores e sempre ganhou aquele que mais arrecadava. E normalmente aquele que detém o poder.
que tenha uma maior influência junto aos empresários para arrecadar. Então precisava haver uma mudança, e eu acho que essa mudança é bem-vinda. Hoje nós estamos com o financiamento. Eu acho que o grande erro é que o Congresso não fez a sua parte. O Congresso foi muito reticente em regulamentar a questão do financiamento de campanha, de trazer uma regulamentação mais moderna, e acabou vindo via judiciário, via o Supremo. E o Supremo o que fez foi tirar o financiamento empresarial e não colocou nada no seu lugar. E aí ficamos exatamente com um vácuo, onde hoje é possível somente o financiamento de pessoas físicas, numa cultura em que o financiamento era empresarial. Então mudar essa cultura é uma coisa difícil, leva algum tempo, e agora nós estamos vivendo uma campanha extremamente difícil por conta disso, mas com a possibilidade do financiamento através do fundo partidário e de pessoas físicas. As irregularidades que estão apontando e aparecendo, elas estão acontecendo pela transparência, que também foi uma luta grande que nós fizemos. Hoje o candidato precisa declarar até 72 horas o que ele arrecadou. Antes você só ia saber isso 30 dias depois. Então, essas medidas são eficazes para que as pessoas possam saber quem efetivamente está financiando o seu candidato. Hoje é possível monitorar o candidato, tudo o que ele arrecadou. Existe um limite estabelecido de quanto ele pode gastar na campanha. Então o próprio cidadão, o próprio eleitor, pode visualizar a campanha do candidato e saber se ele está gastando dentro daquilo que ele pode, do que ele arrecadou ou não. E isso pode ensejar até ações de investigação judicial por abuso do poder econômico. Então, acho que nós estamos no momento de transição e vamos ter que buscar os melhores caminhos para que a proposta era que existisse um financiamento público, porque alguém paga a campanha sempre. A campanha tem custo e ela sempre alguém vai ter que custear. E quem paga sempre é o cidadão, o eleitor. Ele só precisa decidir quanto que ele quer gastar. Se ele quer gastar menos, de uma forma mais transparente, porque o financiamento empresarial, quem pagava também era o cidadão da mesma forma. Bom, doutor Alberto Luiz Solo, o Walter de Lima diz o seguinte, aliás o doutor Luciano estava falando sobre essa história do pagamento, de pessoas, algumas irregularidades que estão aparecendo, e o nosso internauta ouvinte diz o seguinte, e aquelas pessoas que doaram sem ter como doar? São pessoas que estão, na verdade, doando o CPF para que alguém use o CPF e faça a doação para a campanha? Isso tem acontecido? Eu vi denúncias, elas foram noticiadas aí a semana passada principalmente. Eu espero que isso não esteja acontecendo de fato, né? Porque no cruzamento de dados isso fica muito fácil agora de constatar. Agora, mesmo aquelas pessoas que são isentas de declarar imposto de renda, que tem aquele limite, né, estabelecido, fixado pela lei, pela Receita, elas também podem doar 10% daquele valor, daquele limite. Então é um valor fixo. Agora é lógico, se eu tenho um rendimento, eu imagino um rendimento, vamos imaginar um número aí de 100 mil reais, o rendimento do ano passado, 2015, eu só posso doar 10 mil reais, mas eu levo um padrão de vida, eu tenho a minha família para sustentar, de repente esses 10 mil reais, ainda que estejam dentro do limite da lei, vão fazer falta para o meu sustento. E é essa análise que a Receita está fazendo agora. Agora, eu já vi alguns casos de gente que está recebendo intimação da própria Justiça Eleitoral para explicar. Agora, um ponto importante é o seguinte, se eu declarei 100 mil reais de rendimentos no ano passado e eu posso doar 10%, que dá 10 mil reais, quem tem que decidir se eu posso dispor desses 10 mil reais ou não é o eleitor, é o cidadão. Exatamente. E não a Receita dizer, não, mas o senhor tem a escola do seu filho para pagar, o senhor tem um plano de saúde da sua esposa para pagar, que é isso que está acontecendo hoje. Então, uma parte daqueles problemas que o ministro Gilmar Mendes mencionou a semana passada, que são verdadeiros e são concretos, acontecem, também tem essa explicação. De repente a Receita está querendo dizer aonde eu vou gastar os meus 10 mil reais. É um problema meu, de cidadão. Quando o STF julgou, e o doutor Luciano lembrou isso, as ações de constitucionalidade, o STF decidiu que pessoa jurídica não pode participar do processo político. Quer dizer, a pessoa jurídica não tem vontade política, mas o cidadão tem. Então o cidadão tem o direito de decidir onde ele quer usar os 10 mil reais. Se ele quiser comer um pouco menos, se ele quiser se divertir um pouco menos no fim de semana para juntar os 10 mil reais e dar para o candidato dele, está dentro da lei. Aí também já é um pouco de abuso, né? E é bom lembrar que sobre esse aspecto específico aí de quem doou acima do limite, a Justiça Eleitoral, especialmente o Ministério Público, tem sido muito rigoroso, promovendo ações, tem o cruzamento de dados com a Receita Federal e quem doou vai ser punido com certeza. E tem um exemplo clássico que é do próprio presidente da República, que doou acima do limite que ele podia, ele doou 100 mil reais, podia doar 80 mil reais e teve uma condenação por conta disso, teve que pagar a multa e corre o risco de ficar inelegível, que vai ser discutido numa eventual candidatura. Agora, doutora, a sua posição
específica em relação a isso. O senhor acha que deve haver algum tipo de medida, talvez, para se incentivar a doação em relação à doação de pessoas físicas? Como é que deveria ser feito isso? Com certeza. A participação do cidadão, e se lembrarmos da primeira campanha do Obama nos Estados Unidos, ela se deu com grande sucesso em doações por cartão de crédito no país inteiro. O eleitor, quando está doando para um candidato, ele não é só um doador, ele é um apoiador daquela candidatura, ele está participando do processo eleitoral em apoio a alguém em que ele acredita. Então, essa participação do cidadão ela é muito bem-vinda. O Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, inclusive, estimulou, criou uma plataforma, que é o Voto Legal, onde estimula o cidadão a participar do processo eleitoral e a doar para o seu candidato. Porque é uma participação como cidadão, ele tem um interesse naquela candidatura, pode fazer doações, e acho que essa é a grande participação que o cidadão pode ter, ele pode ser o protagonista, ele ajuda a eleger o seu candidato. Então nós estimulamos não só a participação doando, mas a participação na política como um todo. Quando o cidadão está interessado, está participando, ele está construindo essa democracia e uma participação direta que é importante. Mas aí, assim, alguns internautas estão brincando aqui, para político eu não dou um tostão. Para que eu vou doar um tostão para o político? Não sei se ele vai ou ser eleito, ou se ele vai tirar do papel algumas medidas que ele está prometendo. Será que a democracia americana não é muito diferente da democracia brasileira, em que lá a pessoa quer fazer uma doação porque sabe que pode ter algum tipo de retorno? E aqui no Brasil é uma situação diferente. Eu pergunto para o senhor e depois o senhor responde, por favor. Então, os internautas têm razão quando acham que o político merece desconfiança. É isso que a gente tem vivido até hoje. Mas a gente não pode generalizar. E outra coisa, eu dou aula para o pessoal mais novo, eu insisto com meus alunos que não gostar da política não pode ser virar a cara para o outro lado, porque a gente depende da política, a gente depende de quem nós votamos e quem nós elegemos para nos governar. Quer dizer, então a gente tem que achar, dentre todos os que estão aí, aqueles que falam a mesma língua, comungam das mesmas ideias, e apoiar sim, e doar sim, se for possível. Agora, se a gente fizer a comparação lá com os Estados Unidos, eu acho que a gente tem algumas lições para aprender. Tem que lembrar lá que o voto não é obrigatório, então o fato do voto já não ser obrigatório já estimula também que o eleitor, além de votar, porque ele vota porque ele quer, estimula também a ajudar e a fazer a doação. Porque ele quer que o candidato dele, apoiado por ele, ganhe, porque ele acredita que as ideias são as melhores. Mas também a gente tem que lembrar que a gente dá lição para a democracia dos Estados Unidos quando a gente fala da urna eletrônica, né? Não é o assunto de hoje, dá um assunto com o programa inteiro, mas a gente dá lição também nos Estados Unidos quando a gente usa a urna eletrônica, que é a prova de fraude, sim, eu tenho convicção disso, e a gente discute isso lá na OAB, e lá nos Estados Unidos eles não usam. Mas por que eles não usam? Porque nós somos melhores que eles? Somos, Thiago, somos sim. Nesse ponto as nossas urnas são exemplo. Agora, em relação à doação da pessoa física, da pequena contribuição, como aconteceu com o Obama, é verdade, a gente tem um caminho aí que pode ser percorrido, pode ser uma melhoria. Daqui a alguns anos, quem sabe a gente não atinge esse nível de sofisticação. Tem que começar por algum de alguma forma, né? Não dá para a gente dizer, a gente reclama, acha que não está bom e a gente tem que fazer mudanças. Aqueles que reclamam com o fim do financiamento empresarial têm parte de razão nessa discussão, mas nós temos que fazer mudanças, e eu acho que esse corte ele é importante para nós fazermos um ajuste. Com relação a essa pergunta específica, eu acho que nós não podemos demonizar a política como vem acontecendo, como se a política fosse uma coisa que está fora do nosso contexto de sociedade. A política faz parte do nosso processo. Na democracia nós temos o sistema representativo e nós escolhemos os nossos representantes. Se nós escolhermos bem, nós vamos ter bons representantes. Se deixarmos para lá, aqueles que são os maus assumirão o lugar daqueles que poderiam ser os bons. Então é essa a participação que a gente pode dar. E especificamente para esse ouvinte que fala que não quer doar um tostão, então eu sinto dizer que ele vai doar querendo ou não, porque a política ela tem um custo, a justiça eleitoral tem um custo, e isso é pago pelo cidadão. Então ele pode pagar de forma opcional, se ele quer escolher e contribuir, ou ele está contribuindo indiretamente. Doutor Luciano e doutor Alberto Luiz Solo, tem aqui a pergunta que chega do Diego Santos, ele está nos acompanhando pelo YouTube, e a questão que ele coloca é muito interessante, até uma questão que a gente estava até conversando aqui antes de entrar no ar. Essas eleições são mais curtas, o calendário é mais espremido, uma eleição de 45 dias. Ele pergunta o seguinte: será que essas eleições municipais estão servindo de teste
para a corrida eleitoral de 2018, que é uma corrida presencial. E se essas medidas desse ano forem consideradas um fracasso, é possível voltar como antes? Porque é bom lembrar, né, doutor, que o modelo de hoje é o modelo que vai valer para 2018 até que não volte atrás ou não mudem o formato, né? É importante essa pergunta do internauta, eu acho que ele foi preciso. Eu não tenho dúvida de que algumas mudanças que foram feitas no ano passado, 2015, para valer agora em 2016, não vão permanecer para 2018. Mas, sob o ponto de vista jurídico, da legalidade, tem que mudar a lei. Se não mudar a lei, as regras são as mesmas. Alguém disse que essa eleição municipal acaba sendo uma eleição boi de piranha, né? Uma eleição teste. O que der certo continua e o que não der tão certo muda. Então, alguma coisa que esse internauta já pensou, e eu espero que outros também pensem da mesma maneira, é que 45 dias de campanha, como a gente tem para essa campanha municipal, de repente é o suficiente para escolher o prefeito de uma cidade pequena, uma cidade média. Mas uma cidade grande já está... o tempo já está ficando curto. Agora, ele tem razão. Será que em 2018 a gente vai conseguir escolher um bom governador em 45 dias? Pior, será que em 2018 a gente vai conseguir escolher um bom presidente da República em 45 dias? Eu acho que não. E aí é um outro lado que eu trago para a gente pensar aqui. As justificativas para essas alterações foram baratear os custos da campanha, de alguma maneira melhorar a fiscalização, tentar tirar de uma vez por todas a corrupção das eleições, mas eu penso o seguinte, será que essas alterações também não foram feitas para beneficiar quem já está lá? Menos tempo de campanha significa menos exposição dos candidatos, maior dificuldade para surgir um novo. Eu falo lá na faculdade, como é que vai surgir um aluno vai virar vereador aqui em São Paulo, se ele vai ter que disputar com vereadores que estão aí há 5, 6 mandatos diretos, quer dizer, pessoas que já apareceram, pessoas que espero que tenham feito bons trabalhos e por isso mereçam essa confiança de vários anos. Como é que vai surgir uma nova liderança? Como é que vai surgir uma nova liderança para prefeito, para governador, com tempo de televisão, a divisão sendo feita da maneira que ela é feita hoje? Então, eu acho que dá para a gente repensar, talvez já para 2018, fazer algum tipo de alteração para as eleições de 2018. Então, Luciano, o senhor acha que as regras de hoje vão valer para 2018 ou vão mudar de novo? Olha, infelizmente a gente tem tido mudanças constantes, que não é o objetivo. A gente tem uma lei que foi, a lei eleitoral, que foi para ser uma lei para evitar exatamente essa insegurança. Infelizmente, o que vem acontecendo são mudanças e a eleição municipal acaba sendo laboratório para se experimentar. E concordo com o doutor Alberto com relação à redução do tempo de campanha. Eu acho que a gente acaba vivendo uma hipocrisia, onde existem muitas restrições. Você não pode... e agora teve uma novidade que é a pré-campanha, onde na pré-campanha você pode falar tudo, você só não pode pedir voto, né? E aí vira uma insegurança que você não sabe o que pode, o candidato não sabe o que pode e o que não pode fazer. Por mim, eu acho que no dia 1º de janeiro já poderia começar a campanha, como acontece nos Estados Unidos, embora também digo aqui que nos Estados Unidos acho que não é o melhor exemplo, cada país tem a sua forma de eleições, o nosso sistema é um sistema muito bom e em muitas coisas melhor do que nos Estados Unidos, mas você faz a campanha o ano inteiro, tem as prévias, todo mundo discute o assunto, quando chega no dia da eleição isso está muito maduro, já se decidiu quem é o seu candidato. 45 dias numa campanha com poucos recursos, isso ajuda a baratear, mas como disse o doutor Alberto, isso vai privilegiar aqueles que já têm mandato, que têm estrutura, que têm mais recursos e que fizeram campanha durante 4 anos. Então, eu acho que alguma coisa tem que mudar, eu não concordo com essa redução do tempo de campanha, em alguns aspectos pode baratear, mas por outro aspecto ela dificulta o trabalho do candidato para ele divulgar o seu nome, suas propostas e alcançar o eleitor. Então, com certeza, teremos algumas mudanças. Bom, em relação ao horário eleitoral obrigatório, a gente estava até conversando antes aqui, é um horário hoje pulverizado, né? Quem liga ao rádio, quem vê a televisão, vê várias pílulas, né, inseridas durante a programação e apenas 2 blocos de 10 minutos seguidos, no caso no rádio, às 7 horas da manhã e ao meio-dia. A senhora acha que esse é um modelo interessante? Isso pega um público maior? Ou isso acaba tirando as pessoas da televisão? Quando entra a propaganda, a pessoa muda para a TV a cabo? Eu acho que o horário eleitoral gratuito cada vez é menos assistido, né? Essa é uma grande discussão. Eu acho hoje com a internet, com as mídias sociais, você tem um campo muito maior para fazer campanha, para fazer divulgação. Eu que gosto de campanha eleitoral não tenho conseguido assistir.
né? O tempo realmente é muito pequeno, muito curto, e a gente não consegue assistir, e acho que o horário eleitoral é um tempo importante para o eleitor tomar conhecimento das campanhas, das propostas, poder decidir, né? Ainda se assiste muito a televisão e se ouve muito rádio, felizmente. Claro, lógico, ainda bem, né? Ainda bem. Então, eu acho que esse é um veículo importante e que poderia ter um pouco mais de tempo para divulgação das candidaturas. E hoje também dá para assistir o rádio, viu, doutor? Eu estava me lembrando isso, você falou das 7 horas é a hora que eu estou indo para a faculdade, então eu estou ouvindo o programa. Agora, de fato, Thiago, a gente estava comentando isso antes de entrar no ar. Talvez até seja uma surpresa para o internauta. Por incrível que pareça, o tempo de horário de propaganda eleitoral no rádio e na televisão aumentou. Aumentou no total, aumentou no geral. Diminuiu o bloco e aumentaram aquelas vinhetinhas de passagem, aquelas propagandas no horário comercial. E me parece, pelo menos o retorno que eu tenho, é que esta alteração foi uma alteração positiva, porque realmente era desagradável você parar a sua programação, parar o seu programa predileto, né, para ficar lá 40, 50 minutos assistindo a propaganda. Agora não, são 2 bloquinhos de 10 minutos e as vinhetas, essas propagandas ao longo da programação, têm se revelado bastante importantes e atingem bastante o eleitor. Eu tenho ouvido isso de retorno. Então eu acho que essa é uma alteração positiva que pode permanecer sim. Agora, como é que ficaria isso para 2018? Seria a mesma maneira, o mesmo formato? Porque é bom lembrar que em 2018 nós temos não só a campanha presidencial, tem a campanha para governador, para os deputados, senadores, né? Como é que ficaria isso? Se o senhor quiser falar primeiro, então, doutor Luciano. Nessa divisão de tempo, o grande problema numa eleição grande como essa é que a concentração da eleição acaba se dando nos cargos majoritários. Sim. Né? Presidente da República, governador, acaba concentrando todo o debate da eleição. E os outros, nas eleições proporcionais, deputado estadual, deputado federal, ele acaba tendo uma dificuldade na divulgação das suas campanhas. Então, é essa experiência que nós vamos ter que analisar para ver as mudanças que precisam acontecer para 2018, para a gente ter uma eleição melhor do que essa. Isso deve mudar para 2018? O senhor tem essa sensação? A regra hoje garante o mesmo tempo para a eleição, que a gente considera eleições separadas, né? Eleição de governador um tempo, eleição de presidente outro tempo, eleição de senador é o sistema de eleição, sistema majoritário, embora seja o poder legislativo, né? Então, essas regras, do jeito que elas estão hoje, permanecem, e o tempo vai ser o mesmo para essas eleições, o que significa então que a gente não vai ter só o bloquinho de 10 minutos, porque agora a gente tem uma eleição de prefeito só do Poder Executivo. Mas eu acho que se a tendência e se a sociedade mostrar para o Congresso que essa receita foi boa, essa alteração foi boa, porque estimula um pouquinho. Não é que estimula, eu não acredito que alguém vai ligar a televisão ou ligar o rádio, eu quero ouvir ou quero assistir a propaganda eleitoral, mas ao longo do programa que eu quero ouvir, que eu quero assistir, eu sou abordado, né, por essa propaganda. Então a pessoa não acha ruim, a pessoa não vai desligar o rádio, não vai mudar o canal de televisão, porque está naquela vinhetinha, né, naquele momento. Então eu acho que acaba estimulando uma participação sim. Então eu acho que se a sociedade mostrar que essa receita foi saudável, essa alteração foi saudável para 2016, eu acho que a tendência é não mudar, não precisar de mudar isso para 2018. Ô, doutor Alberto, tem o nosso ouvinte internauta, o Pietro Monte. O senhor falou lá no começo sobre a urna eletrônica, o senhor é um defensor da urna, e eu queria ouvir se aqui há um outro lado da moeda, se o doutor Luciano acha que a urna eletrônica é a prova de fraudes. O que o senhor pensa sobre isso? Olha, o senhor concorda ou discorda? Então, em parte, eu acho que a urna eletrônica é um processo importante, ele trouxe uma celeridade na apuração e também ele evita muito mais fraudes do que o processo anterior de cédulas. Tá? Então eu acho que ele é um processo bom. Agora ele precisa, eu acho que a Justiça Eleitoral cometeu um equívoco ao tentar divulgar e passar a imagem de que é um processo inviolável. E não existe mesmo no nosso sistema que a gente tem de tecnologia, não existe sistema inviolável. Então eu acho que hoje eles já trabalham de uma forma diferente, inclusive convidando hackers para participar de processos, de analisar, e eu acho que tem que ter uma fiscalização maior para que a própria sociedade tenha mais confiança e mais segurança. Aliás, assim, o candidato que perde sempre critica o sistema. Até então não tínhamos problemas, mas aí na última eleição teve um resultado que uma parte da população não concordou e aí se dizia que tinha fraude. Então eu acho que essa discussão é importante também e uma fiscalização maior, que a Justiça Eleitoral ela permite que os partidos e a OAB
participe do processo de fiscalização, olhando todo o sistema. Eu acho que isso poderia ser um pouco mais aberto, que outras instituições também pudessem participar, para que a população tivesse mais segurança no sistema de votação eletrônica, que é, sem dúvida, um ganho que a Justiça Eleitoral conseguiu. Bom, o senhor citou também a OAB lá atrás, a OAB participa desse processo? A gente participa, a gente tem essas discussões, né, na reforma política, e eu me lembrei de um assunto que é importante para falar para o internauta. Eu também não quero agredir a inteligência de nenhum internauta, porque todo mundo que está aí desse lado entende mais de informática do que eu. Então eu não acho Todos nós aqui, eu não acho que o programa realmente, a UNA é 100% infalível, mas eu acho que eventuais ocorrências, eventuais fraudes só vão acontecer do lado de dentro, porque não tem como você invadir o sistema pelo lado de fora. Eu já ouvi aquela, mas invade o FBI, invade o Banco Central, então vai invadir a Justiça Eleitoral. A explicação que eu recebi e me convenceu, do seu ponto de vista técnico, é que não tem comunicação. O banco tem comunicação, o FBI tem comunicação com o lado externo. A Justiça Eleitoral, a urna eletrônica, quando faz a totalização, não. Agora, a fraude interna, sim. Aí teria que ser alguém de dentro para fraudar os resultados. Agora, eu me lembrei com a sua pergunta, Tiago, que um dos pontos que está sendo discutido agora, e o TSE fez, se eu não me engano, uma audiência pública, aí, coisa de uns 15 dias, que é a impressão do voto. A impressão do voto. E aí eu sei, e eu converso com os ministros lá no TSE, que eles têm verdadeira ojeriza em falar em impressão do voto, como se isso fosse uma ofensa. Já ouvi, inclusive, assim, a gente quer voltar, né, Luciano, quer voltar ao tempo passado de fazer cédula de papel? Não. Quando a gente fala de confiabilidade, quando a gente fala de conferência de certeza para o eleitor, de certeza para o cidadão, por que não imprimir o voto? Não é imprimir o voto e eu levar ele para casa, como um comprovante para vender o voto lá fora. Não é isso. É imprimir o voto e ele ficar arquivado numa urna que seja de papelão, né? Numa urna que seja de pano, vai ficar lá. Se houver dúvida do resultado, aí a gente compara resultado da urna eletrônica com o resultado daquele voto que foi impresso. Então eu não acho que isso seria um demérito para a democracia, eu não acho que isso seria um retorno. Falei que a gente fui um defensor da urna eletrônica e falei que nós damos de 10-0 nos Estados Unidos, e eu não acho que é retroceder. O único ponto que me convence a pensar um pouquinho mais, Thiago, em relação à impressão do voto, o Luciano vai entender o que eu estou falando, é problema de defeito na máquina. Porque a gente teria que acoplar uma impressora, e todo mundo tem impressora em casa, às vezes a impressora acaba a tinta, dá pau na impressora, né, que é a linguagem que a gente usa no dia a dia. Será que se isso acontecer depois de algum tempo na fila, o leitor não vai ficar bravo, não vai ficar chateado? Se a urna funcionou para guardar o meu voto, mas na hora de imprimir a impressora quebrou, seria um outro hardware, um outro equipamento acoplado. Então, esse argumento me fez pensar um pouquinho. São não sei quantas mil urnas no Brasil inteiro, então seriam não sei quantas mil impressoras. Será que se houver problema nessas impressoras, a gente acaba não prejudicando essa rapidez da urna eletrônica? Isso me faz pensar um pouquinho. Mas eu tenho certeza que os nossos técnicos têm inteligência suficiente para achar uma solução para isso. Eu não tenho dúvida. Sua opinião, doutor? Você concordo. Eu concordo com a impressão do voto, eu acho que ela é importante. Eu acho que a Justiça Eleitoral tem um pouco de resistência, porque o candidato nunca perde eleição, ele sempre foi roubado. Então ele quer conferência, quer que faça outra apuração, ele dá trabalho. Isso vai dar trabalho para a Justiça Eleitoral, mas eu acho que faz parte do processo, para que a gente tenha confiança, tranquilidade. Eu acho que dando essa tranquilidade, e a impressão do voto é uma insistência. O Congresso já tentou isso outras vezes, agora novamente foi aprovado, e nós vamos ter que nos ajustar e fazer isso funcionar. O nosso ouvinte internauta, o Marcelo Galdieri, ele critica o tempo em que a Justiça Eleitoral demora para julgar as contas de um candidato, e ele pergunta, a nossa última pergunta antes das considerações finais, como garantir um processo eleitoral isento com a demora na avaliação das contas? Começa pelo senhor. Então, eu acho que a isenção do julgamento não é afetada com essa demora. No entanto, quando se demora a julgar processos, isso realmente afeta a expectativa. A Justiça Eleitoral é uma justiça célere, costuma julgar rápido os processos. Com relação à prestação de contas, efetivamente é lenta, demora, e isso traz problemas. Agora, com essa transparência que nós temos de poder, pelo menos saber quem está doando, os gastos, a gente poder acompanhar, isso vai facilitando. Na era de tecnologia que nós temos, onde você tem acesso às informações, eu acho que isso vai ficar mais fácil. No entanto, o julgamento dos processos de prestação de contas ainda são demorados. E, pasmem, nós temos ainda processos prestação de contas de partidos que são arquivados
por ter passado o tempo máximo, que é de 5 anos. Então, realmente, esse é um assunto que precisa ter uma celeridade maior. Doutor Alberto. Em relação aos candidatos, é bom lembrar que a lei impõe o prazo, né? Que é até aqueles que foram eleitos. A lei diz que as contas têm que ser julgadas até a diplomação. Agora, eu fico preocupado, porque a lei também dizia que os pedidos de registro deveriam estar julgados até dia 12 de setembro, que foi segunda passada, e isso não aconteceu. Então eu fico preocupado. A redução do tempo atrapalha, né? Atrapalhou, então, mas aí eu fico preocupado. Se a Justiça Eleitoral não conseguiu cumprir esse prazo, que era até o dia 12, e a lei fala nas instâncias ordinárias, como a gente está em eleição municipal, seria a primeira instância e o TRE. O TRE está começando a julgar registro agora. Eu e o doutor Luciano estávamos lá na segunda-feira, na terça, quando começaram a julgar os primeiros processos. A mesma lei diz que as contas de quem foi eleito têm que estar julgadas antes da diplomação. A diplomação normalmente acontece em meados do mês de dezembro. Então seria até a metade do mês de dezembro. Por enquanto, nas últimas eleições, tem dado tempo para fazer isso, pelo menos aqueles que foram eleitos. E os outros ficam para depois, né? Mas isso não significa que a Justiça Eleitoral vai ser menos rigorosa e vai ser menos enfática em exigir que os candidatos façam as coisas da maneira correta. Doutor Alberto Lissolo, já agradecendo o senhor mais uma vez pela gentileza, pela visita aqui aos estúdios da Jovem Pan, te agradeço, e uma consideração final, uns 30 segundinhos, sobre todos esses assuntos que nós discutimos aqui. Eu agradeço mais uma vez, Tiago, é sempre um orgulho vir aqui na Jovem Pan para participar dos programas. A minha mensagem que eu gosto de deixar é que a gente tem que pensar no melhor para o Brasil. Em vez de ficar brigando se eu sou do candidato A ou do partido B, pensar no melhor para o Brasil. E a sociedade tem se manifestado. Eu acho que os últimos acontecimentos não de uma semana ou de duas, mas de 1 ano e meio, 2 anos para cá, mostram que a sociedade está atenta, que a sociedade quer participar, mas não virando as costas para a política. Tem que participar, tem que apoiar o seu candidato, sem violência, pensando no melhor para a minha cidade, no melhor para o meu estado e no melhor para o Brasil. E a gente vai chegar no ponto de equilíbrio. Se não está bom agora, quem sabe daqui 5, daqui 10 anos a gente vai estar melhor do que está hoje. Então, Luciano, já agradecendo o senhor também, muito obrigado pela visita, pela participação aqui na Jovem Pan e os seus 30 segundos finais. Obrigado. Ok, Tiago, doutor Alberto, agradeço aqui o convite. Eu acho que nós vivemos um momento importante da democracia, que são as eleições. O cidadão deve participar, escolher um bom candidato, pesquisar e acompanhar todo esse processo. Eu acho que é um momento importante da vida da sociedade e nós temos que ter essa responsabilidade, né? Não adianta ficar reclamando, não adianta ir para a rua reclamar, xingar, se a gente não faz a nossa lição de casa. Então, o meu desafio é exatamente esse, que nós temos que ser cidadãos ativos e ter uma participação efetiva. Dr. Luciano Santos é diretor do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. Dr. Alberto Lissolo é especialista em direito eleitoral. A você, internauta, muito obrigado pela sua audiência. Continue sempre conosco. Essa foi mais uma edição de Dois Lados da Moeda. Até a próxima.